Paz. Peço que os irmãos abram no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, irmãos, desse capítulo. Nos diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Senhor, estamos aqui nessa noite e já ouvimos a Tua voz, Senhor, através de cada oração que aqui já foi feita, através, Senhor, de cada louvor, Senhor, que aqui foi cantado, e queremos continuar ouvindo a Tua voz, Senhor, falar conosco. Está aqui, Senhor, o sermão preparado, mas sem a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, em minha vida, Senhor, serão palavras, Senhor, jogadas ao vento, Deus. E queremos, Senhor, que Tu venha aquietar, Senhor, os nossos corações nesse momento. Que o Teu Espírito, Senhor, que está em nosso meio, Senhor, venha trazer, Senhor, aos nossos corações, ao meu coração, Senhor, à minha mente, Senhor, a Tua palavra. Para que seja, Senhor, transmitido, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu já preparou para nós nessa noite. Para a honra, glória e louvor do Teu nome. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nessa noite o Senhor quer falar conosco a respeito de um tema talvez bem intrigante. Glorificando a Deus em meio às enfermidades. Ouvimos nessa noite o pastor Hamilton aqui orar por várias pessoas aqui que se encontram enfermas. Algumas enfermas há um bom tempo. Nós temos orado constantemente por essas pessoas aqui. Nós temos clamado ao Senhor por cura dessas pessoas. E essas pessoas ainda continuam enfermas. Essa semana, como também foi relatado, nossa irmã Penha foi para casa. Voltou para casa, né? E eu conversando com nosso irmão Claudenir, e eu disse a ele isso em uma mensagem, que ela tinha voltado para casa. Sabemos que o coração dele está um coração ainda entristecido, né? Ali aflito, sentindo a falta, mas ela voltou para casa. E esse texto aqui, irmãos, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós. 2017, surge um documentário na TV aberta em nosso país, que talvez alguns assistiram, que o tema era esse: um passo para a eternidade. Se você colocar lá na internet, você vai achar esse documentário. Esse documentário ele é interessante, irmãos, porque ele fala de uma mulher que, em sua flor da idade, ainda nova, ela descobriu um câncer em estado terminal. E esse repórter, ele vai naquele hospital ali para fazer uma outra reportagem. Mas entrar em um leito daquele hospital, ele encontra essa mulher. Essa mulher que estava ali com esse câncer em estado terminal, mas ela em momento algum, irmãos, ela estava ali aflita, ela estava ali amargurada, ela estava ali reclamando da vida, mas ela dava um testemunho sobre a vida dela. E esse documentário, irmãos, se eu não estou enganado, ele é passado em 4 semanas. Eu assisti, mas faz um bom tempo. E é algo impressionante, irmãos, porque nesse período, a rede social que era mais assistida era o Facebook. E no término desse documentário, que terminou sendo uma série, essa mulher, ela falece, ela morre. Mas o importante, irmãos, é que através da vida dessa mulher, o nome do Senhor, ele foi glorificado. Porque ela faz comentários, ela diz muitas coisas, que após o seu falecimento, o próprio repórter que fez aquele acompanhamento, ele se sentiu impactado com a vida daquela mulher. Porque para muitos, irmãos, quando chega a enfermidade, vem logo aquela pergunta: por que, Senhor, né?
por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que a minha vida está desse jeito? E aquela mulher, irmãos, em nenhum momento ela teve um questionamento quanto a isso. Ela tinha certeza da sua morte física, mas ela tinha certeza da sua vida eterna. E isso era algo importantíssimo para ela. E isso era uma lição que nos deixou. Em João capítulo 9, irmãos, ele traz um ensinamento muito importante para nós. E o tema dessa mensagem, como eu falei, é glorificando a Deus em meio às enfermidades. Esse texto aqui, irmãos, ele é relatado em um período que Jesus estava ali em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. E no capítulo 9, irmãos, inicia dizendo que Jesus ia caminhando com os seus discípulos. O texto não diz que aquele cego, ele clamou ao Senhor. O texto não diz que aquele cego, ele em algum momento se dirigiu a Deus, se dirigiu a Jesus Cristo. Mas o texto diz que aqueles discípulos que estavam ali olham para aquele homem ali e perguntam ao Senhor: Senhor, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Existia um entendimento, irmãos, do povo judeu e dos próprios discípulos, que a enfermidade ela estava ligada diretamente a um pecado cometido. E dependendo do grau da enfermidade, era mais alto o seu pecado, né? Então, ser cego, ser paralítico, era, além de ser algo excluído da própria sociedade, era algo ligado a algum pecado que essa pessoa tinha cometido. E não é diferente em nosso meio hoje, irmãos. Em muitos lugares isso é pregado também, que as enfermidades é consequência do pecado. Claro que nós temos o entendimento, irmãos, que o pecado, ele entrou através da desobediência de Adão e Eva, que também trouxe as enfermidades, que também trouxe a morte física, mas nós entendemos também, irmãos, que através de Cristo, isso tudo foi resgatado. O Senhor nos libertou dessa morte eterna. Mas o texto, ele traz esse ensinamento, e Jesus, ele responde aos seus discípulos, no versículo 3. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E quais são as obras de Deus, irmãos? Quais são as obras de Deus? Voltemos para o capítulo 6, onde Jesus, ele tem um diálogo com os judeus. No versículo 28 e 29, onde Jesus, ele declara ali que ele é o pão da vida àqueles homens. Ele diz lá no versículo 28 e 29, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Talvez, irmãos, você hoje está passando por uma enfermidade. Talvez você hoje que está aqui, ou está aí nas redes sociais, ou vai ouvir essa mensagem, está enfrentando alguma enfermidade na sua vida. E você tem perguntado ao Senhor, por que está passando por isso? Por que tem enfrentado essa situação? Talvez, irmão, seja para que a obra de Deus seja manifestada na sua vida. Talvez você até frequente uma igreja. Talvez você até participe de algum ministério. Talvez até você venha para os cultos constantemente. Mas você ainda não conhece a obra de Deus. Você não creu no Filho de Deus completamente. Você é apenas um religioso. Você apenas tem frequentado os cultos, mas você não tem cultuado ao Senhor. Você não entendeu ainda a obra salvadora de Jesus Cristo. E talvez o Senhor esteja usando essa situação para se manifestar a você, para se revelar a você nessa situação. E nós vamos ver, irmão, que no decorrer desse capítulo, nós vamos ver que essa obra de Deus não é só manifesta a esse homem. Ela é manifesta na comunidade, ela é manifesta na família, ela manifesta no meio religioso em que ele vivia. O livro de João, irmãos, ele relata 7 milagres, se eu não estou enganado.
E nesses 7 milagres, irmãos, esse é o penúltimo milagre relatado no livro de João. Após esse milagre aqui, nós vamos ver a ressurreição de Lázaro, mais na frente. Essa passagem, ela é só relatada no Evangelho de João. Em nenhum dos outros evangelhos sinóticos cita essa passagem. Jesus nos revela como, no capítulo, em João 6,26, como o pão da vida. Em João 7,37, a fonte de água viva. E em João 8,12, ele diz que ele é a luz do mundo. E essa luz do mundo, irmãos, vai iluminar esse homem que ele era cego de nascença. E é algo singular, irmãos, porque até o momento não tinha se acontecido nenhum milagre de curar um homem cego de nascença. E Jesus, ele rebate, irmãos, esse pensamento dos discípulos, quando ele diz que nem esse homem pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a obra de Deus na vida dessas pessoas, na obra dele, na vida dele. Porque esse entendimento, irmãos, que os judeus tinham, que os discípulos tinham, não era correto. Esse entendimento que essa enfermidade que esse homem tinha era a consequência de um pecado específico, não estava correto. E Jesus, ele queria justamente que essas pessoas entendessem isso. Lá em Lucas, irmãos, 3:13, do 1 ao 5, ele relata algo parecido com essa situação. Lucas 13, do 1 ao 5, chega uma notícia a Jesus que nos diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não era. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. Jesus aqui, irmãos, comprova e prova que não existe pecadinho e pecadão. Todos pecaram. E é necessário, irmãos, o arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. E Jesus, ele declara isso nessa passagem. Em Isaías 53, 4, 5, irmãos, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Em muitos lugares, irmãos, se pega esse texto para dizer assim: você não pode mais adoecer. As suas enfermidades, Cristo já levou. Esqueça, se você está enfermo, tem algo errado. Procure reavaliar a sua vida, que você está em pecado. E o texto, irmãos, dentro do seu contexto, ele não quer dizer isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com algumas citações que nós ouvimos. Jesus, ele declara ser a luz do mundo. E em Mateus 5,14, ele declara que nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E nós hoje, irmãos, somos a luz desse mundo. Temos nos versículos 6 e 7, irmãos, agora a ação de Jesus na vida desse homem e a obediência desse homem. Veja o que o texto nos diz, irmãos. Dito isto, cuspiu na terra. Eu vou ler a partir do 4. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou
vendo. O texto aqui, irmãos, não diz em momento algum que esse cego, ele perguntou por que devia fazer, qual a ação que ele devia tomar. Ele simplesmente obedeceu à voz do mestre. Lá em João capítulo 5, nós temos a cura do paralítico de Betesda. E é interessante, irmãos, que nessa cura, o Senhor se aproxima daquele homem que estava ali, o texto diz, há 38 anos enfermo. E faz uma pergunta àquele homem: quer ficar curado? Quer ser curado? E aquele homem, ele faz um argumento: mas Senhor, eu não tenho quem me leve às águas, quando as águas são agitadas. Mas a pergunta de Cristo não foi essa para aquele homem. Simplesmente, ele operou um milagre e aquele homem ficou curado. Já em João capítulo 9, irmãos, Jesus dá uma ordem àquele homem. E aquele homem, de imediato, vai cumprir essa ordem. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não murmura, ele não reclama, ele apenas obedece. Obedece. A partir do versículo 7, irmãos, Jesus, ele sai de cena. Jesus, ele não está mais na cena. E veja o que vai acontecer, irmãos, através desse milagre que o Senhor operou na vida desse homem. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Irmãos, veja o que aconteceu na vida desse homem e o que aconteceu no meio em que ele convivia. Todo mundo, irmão, tinha conhecimento da enfermidade daquele homem. Todo mundo, diariamente, irmãos, via aquele homem ali pedindo esmolas. Sabia que ele era um cego de nascença. Mas através desse milagre que o Senhor operou na vida dele, toda aquela comunidade, ela foi agitada. Ela foi movimentada. Você já parou para refletir, irmãos, que muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos? Nós só pensamos na nossa vida, nós só pensamos como nós estamos passando, nós só pensamos como a nossa vida está. E nós não pensamos, irmãos, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante das circunstâncias que nós passamos, o que é que Deus quer operar em nosso meio, quando nós estamos assim? Como é que Deus quer agir, Senhor, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa vizinhança, para que o seu nome seja glorificado? Porque comum de nós, irmãos, é quando nós adoecemos, é nós questionarmos ao Senhor. É perguntarmos a Ele por que nós estamos passando por aquilo. É perguntarmos a Ele por que nós estamos enfermos. Por que nós estamos passando por esse sofrimento, por essa luta. Mas é difícil, irmãos, nós perguntarmos ao Senhor o que é que Ele quer fazer em nossas vidas e em nossa família, em nosso meio que nós convivemos, através daquilo que nós estamos enfrentando. E através, irmãos, do que o Senhor fez a esse homem, aquela comunidade, ela foi movimentada. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Todos queriam entender como aquele homem que era cego de nascença tinha sido curado. E esse homem, ele relata tudo o que foi feito, quem foi feito, só que ele ainda não tinha uma coisa. Ele não sabia onde estava Jesus. Jesus tinha saído de cena. E depois, irmãos, acontece algumas movimentações no meio religioso que aquele homem vivia. Veja a partir do versículo 13, irmãos. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo.
Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha a confusão, irmão, que estava no meio dessa situação. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Vemos aqui, irmãos, o que essa obra que foi manifesta na vida desse homem causou no meio religioso. As controvérsias, a confusão que Jesus causou no meio em que aquele homem vivia. E talvez, irmãos, seja assim em nossas vidas. Talvez você viva no meio de religiosidade. As pessoas não têm o entendimento da obra de Deus. As pessoas não têm o conhecimento da obra do Senhor. E o Senhor, Ele usa essas situações, usa as enfermidades que muitas vezes nos atingem, para que sua obra seja manifesta também no meio religioso. Para que as barreiras sejam tiradas. Para que as pessoas venham ter os seus olhos abertos e entender que a obra só pertence a Deus. A salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo. Quantos de nós, irmãos, temos exemplo em nossas famílias de pessoas que não conhecem o Senhor? Quantos de nós temos orado constantemente por nossos familiares para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha resgatar aqueles que estão perdidos? E talvez, irmãos, a forma que o Senhor quer resgatar essas pessoas seja através de alguma enfermidade, seja através de alguma situação que você esteja passando e enfrentando. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Muitas vezes nós estamos apegados muito mais aos nossos interesses do que realmente naquilo que Deus quer manifestar através da sua obra, a obra salvadora de Cristo. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade para interrogar. Esses pais, irmãos, eles estavam aprisionados, irmãos, à religiosidade. Esses pais, eles não estavam preocupados em saber que o seu filho ele tinha sido curado. Eles simplesmente queriam continuar vivendo a sua vida ali na sinagoga, ali junto com os fariseus, porque a sua preocupação, irmãos, não era entender e compreender aquilo que tinha sido feito na vida do seu filho, mas era simplesmente viver ali na sua religiosidade. Não, se eu declarar que realmente esse é meu filho e que Jesus curou ele, eu vou ser expulso da sinagoga. É isso que o texto nos diz. E muitas vezes as pessoas se apegam a essa religiosidade, irmãos. Sabe que houve um milagre, sabe que houve uma cura, sabe que algo aconteceu, mas prefere viver ali aprisionado na religiosidade. Isso é a verdade. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E aí ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Veja, irmãos, que já era a terceira vez, irmãos, que esses homens perguntavam a esse homem. A incredulidade desses homens era algo... Ele respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez?
Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto aos olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Naquele momento, irmãos, aquele homem, ele quebrou uma barreira religiosa que existia na vida dele. Até aquele momento, aquele homem continuava apegado ao judaísmo, apegado ao modo de viver daqueles fariseus. Mas, através da obra manifesta na vida dele, aquele homem começou a entender e a compreender. E aí, naquele momento, ele foi expulso daquele lugar. Porque para aquele lugar, ele não mais servia. Para aquele lugar, não era mais importante nem interessante ele continuar ali. Era melhor que ele continuasse cego. Para eles, irmãos, era melhor que ele continuasse cego, todos os dias ali, pedindo esmolas, do que realmente aquele homem, ele enxergar. E era uma visão, irmãos, não apenas física, mas era uma visão espiritual que aquele homem ia ter. E aí, irmãos, chegamos a partir de agora no versículos 35, onde Jesus, ele agora volta à cena. Jesus começou o filme e agora ele vem terminar a história, né? Jesus iniciou todo o processo e é como se ele dissesse assim: pronto, vou operar aqui e agora tu vai, depois eu volto. E aí Jesus volta, irmãos, a partir do versículo 35, e ele nos diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Até aquele momento, irmãos, aquele homem ainda, ele tinha uma noção da obra de Deus na vida dele. Ele começou a ter os seus olhos espirituais abertos. Os seus olhos físicos já estavam abertos, mas os seus olhos espirituais, ainda existia ali uma nuvem ainda que encobria a sua visão por completo. Mas, após todo aquele processo que ele passou, junto à sua comunidade, junto ao meio religioso que ele se encontrava, chegou o momento dele se encontrar com Cristo. Chegou o momento dele entender a obra de Deus realizada na vida dele. Porque Cristo, ele vai ao encontro daquele homem. Cristo, ele vai se encontrar com aquele homem que tinha quebrado as barreiras religiosas, que tinha enfrentado toda a sua comunidade, toda a sua família. Ele não negou a Cristo em nenhum momento e disse: é esse o caminho que eu quero seguir. E talvez seja isso, irmãos, que Deus queira fazer na sua vida. Talvez seja isso que o Senhor, ele quer ensinar a você que está aqui nessa noite, que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem. Através da situação que você está enfrentando, através do momento que você está passando, o Senhor, ele quer se revelar a você por completo. O livro de Jó nos diz que Jó conhecia o Senhor apenas de ouvir. Mas no final do livro de Jó, ele diz que contemplou ele com seus próprios olhos. Após Jó passar todo aquele período, irmãos, de enfermidade, de lutas, de processos, Jó diz: Senhor, hoje eu não te conheço apenas de ouvir falar, eu te contemplo com meus próprios olhos. Hoje eu conheço tu face a face.
Eu sei que Tu és um Deus poderoso. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus que contempla e conhece a minha vida. E talvez, irmão, seja isso que o Senhor queira fazer com você nessa noite. Queira fazer com alguém da sua família que esteja passando por essa situação e você não tem compreendido isso. E aí o Senhor se revela a esse homem e ele diz assim, Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, às vezes nós achamos e pensamos que estamos vendo, e muitas vezes nós estamos cegos. E às vezes é necessário, irmãos, nós ficarmos cegos para que o Senhor se revele a cada um de nós. Muitas vezes, irmão, nós questionamos a Deus o motivo das nossas enfermidades e lutas, e nos esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes, irmão, nós lemos esse versículo, nós nos regozijamos nele, mas quando vem algo contrário ao nosso desejo, nós não entendemos isso. As ações de Deus em nossas vidas trazem consequências em nossas famílias e comunidades em que vivemos. E nós precisamos entender isso. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, e estamos nas mãos do Senhor, tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem uma consequência. E muitas vezes, irmãos, essas consequências, ela vem para que o nosso meio que nós convivemos, em nossas vidas também se manifestem as obras de Deus. Filipenses capítulo 1, Paulo estava ali preso. E Paulo ele ali declara, irmãos, que as prisões que ali ele estavam, não eram prisões humanas, eram as prisões de Cristo. E aquela prisão que ele estava ali enfrentando, era para que o Evangelho ele fosse proclamado. O desejo de Paulo ali, ele diz que era morrer e estar com Cristo. Mas por amor aos irmãos, ele sabia que era necessário passar mais um certo tempo. E Paulo, irmãos, ali nos diz que toda a guarda romana, ela foi evangelizada. Não era porque Paulo estava numa prisão física, irmãos, que Paulo deixou de proclamar a verdade do Senhor. O que é que você tem enfrentado nessa noite que tem lhe impedido de você proclamar a verdade de Deus? Qual é a sua enfermidade ou as suas dificuldades, irmãos, que têm lhe impedido de você ser a luz do mundo, como Cristo nos fala? Nada, irmãos. Nada. Possa ser que você esteja enfrentando alguma dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: as obras de Deus, elas têm se manifestado na minha e nas suas vidas. E nós não podemos, irmãos, deixar de proclamar essa verdade do Senhor, onde quer que nós vamos. As ações de Deus, elas trazem confronto religioso. Veja, irmãos, que na vida desse homem, ele confrontou ao meio religioso que ele vivia. E muitas vezes isso acontece conosco também. Em nossa família, no meio que nós convivemos, onde estamos trabalhando no nosso dia a dia. E nós não podemos, irmãos, negar a Cristo. Nós não podemos deixar de anunciar a verdade do Senhor onde quer que nós estejamos. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei como é a sua família, eu não sei onde você mora, como é a sua comunidade, como é a sua vizinhança, mas não perca as oportunidades. Todos os dias, irmãos, o Senhor dá oportunidade a cada um de nós para sermos a luz do mundo. Eu tenho conversado com minhas filhas, a rua que a gente mora
normalmente à tarde se juntam algumas crianças lá. E domingo passado, Bruna trouxe uma amiguinha lá da rua para cá. E eu sempre digo a ela, tem falado de Jesus para ela? Tem proclamado a verdade de Deus para ela? Ou tem apenas brincado lá na rua? Aproveite as oportunidades que o Senhor está lhe dando para proclamar a verdade de Deus. E a gente, irmãos, temos oportunidade todos os dias de proclamarmos essa verdade onde quer que nós estejamos, independente daquilo que nós estamos enfrentando. As ações de Deus, irmãos, traz mudanças de atitudes em nossas vidas. Esse homem, após passar por toda a situação, o Senhor se revelou a ele. O Senhor iluminou e fez aquele homem enxergar espiritualmente quem era ele. E esse homem, simplesmente e diretamente, a palavra nos diz que ele o adorou. Jesus fez uma pergunta a ele: tu crês no Filho do Homem? E esse homem disse: quem é eles para que eu creia? E ele disse: sou eu que falo contigo. Aquele que te abriu os olhos, aquele que pôs lodo, fez lodo e colocou nos seus olhos e te mandou ir ao tanque, sou eu que hoje falo contigo. E hoje quero te abrir não apenas seus olhos físicos, mas seus olhos espirituais, para você enxergar além da sua visão física, a sua visão espiritual. E nessa noite, irmão, o Senhor, Ele vem aplicar aos nossos corações a sua palavra. Eu sei, irmãos, que enfermidade não é algo bom. Ninguém quer ficar doente, né? Se a gente levantar a mão aqui e perguntar quem quer ficar doente, tenho certeza que ninguém quer ficar doente. E tem doenças, irmãos, que são temporárias, mas tem doenças que a gente descobre e a gente não sabe nem o que fazer. Mas o Senhor, irmãos, que cuida de nós, nós somos filhos dele. Em todas as coisas que acontecem na nossa vida, existe um propósito do Senhor. E nessa noite nós venhamos glorificar ao Senhor através das nossas vidas, independente daquilo que você está enfrentando, independente daquilo que você está passando. Mas saiba que o Senhor, Ele dá vista aos cegos. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada, Senhor, em nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha nos fazer, Senhor, refletir, Senhor, sobre tudo aquilo que Tu falou conosco. Através, Senhor, da Tua palavra, através das orações aqui feitas, através daqueles louvores entoados. E que nós venhamos, Senhor, glorificar a Ti, Senhor, independente das circunstâncias, independente, Senhor, do modo que estamos vivendo, da forma que estamos passando, das enfermidades, Senhor, que temos enfrentado em nossas vidas. Mas o Senhor reina e vive eternamente, Senhor, em nosso meio. Porque um dia, Senhor, nós éramos cegos espiritualmente e agora, Senhor, nós vemos. E é isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.